Olá, alunos do sexto ano A da Escola Domingos Sublime. Hoje eu estou aqui para falar da apostila número 1, da atividade número 1 da apostila normal de vocês, que tem todas as matérias juntas, né? Então, nós vamos começar por essa apostila lá na página 12. Conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Você já aprendeu que escrevemos os números utilizando os algarismos em suas ordens e classes. Vamos agora recordar outras características importantes desse conjunto. Podemos colocar todos os números naturais em ordem crescente, do menor para o maior. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Nessa sequência, dois números seguidos são chamados de consecutivos. Por exemplo, o 51 e o 52 são números consecutivos. O 0 e o 1 são números consecutivos. O 2 e o 3 são números consecutivos. Agora, considere dois números consecutivos, como 49 e 50. Dizemos que o 49 é antecessor de 50 e que o 50 é sucessor de 49. Como todo número natural tem seu sucessor, percebemos que existem infinitos números naturais. Para indicar isso, usamos reticências quando escrevemos a sequência dos números naturais. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e coloco nas reticências aqui no final. Então, vamos para as atividades agora. Escreva com algarismos. Então, aqui está escrito como se lê. Eu quero que vocês escrevam um número que equivale, né, essa frase que está escrita aqui o número que equivale aqui na frente. Então, 200.302, 4.315.020, coloca o número aqui na frente, tá? Seguindo aqui para o próximo slide, escreva por extenso. Então, aqui eu quero que você escreva esse número aqui por extenso, como se lê, A e a B. O sucessor de 909 e o antecessor de 7.010. A 23 fala, marque com V as sentenças verdadeiras. Então, aqui, 4.015 é maior que 4.000. Então, se for verdadeiro, vocês vão colocar um Vzinho aqui. Lembrando que a boquinha está aberta sempre para o lado que é maior. Então, sempre que a boquinha estiver aberta, eu vou ler maior. Esse maior que esse. Se a boquinha estiver fechada, eu vou ler esse menor que esse, tá? Se for sinal de igual, aqui percebam que tem um vezes, ó, 2 vezes 39, vocês resolvem para ver se vai dar igual a 78, tá? Considere todos os números naturais com 3 algarismos diferentes. Por exemplo, 2, 3 e 4 e responda o que se pede. Quais começam por 2? Então, quantos algarismos aqui eu consigo escrever começando por 2 usando esses 3 algarismos aqui, ó? Quantos números eu consigo escrever com esses 3 algarismos que começam com 2? Quais começam com 3? Quais começam com 4? Quantos números eu consigo escrever com esses 3 algarismos no total? Para escrever todos os números naturais de 0 até 60, quantas vezes você deve escrever o algarismo 5? Então, se vocês escreverem lá de 0 até 60, quantas vezes vai aparecer o algarismo 5? Existem 4 números naturais de 2 algarismos, escritos apenas com algarismos 5 e 6. Quais são eles? Faça tentativas e descubra quais são. Os 2 números consecutivos que somados dão 101 e os 2 números consecutivos que somados dão como resultado 535. Lembra que número consecutivo é o 51 e o 52, um que vem um logo após o outro. Descubra quais são os 2 números naturais menores que 104 que têm 3 algarismos diferentes. Então, tem que ser menor que 104 e tem que aparecer 3 algarismos, ele não pode se repetir, tem que ser 3 algarismos diferentes. Escreva com o algarismo o antecessor de 4.100, então vocês vão colocar o número aqui na frente. O sucessor de 9.919, vai colocar aqui na frente. Pense nos números naturais que são escritos com 3 algarismos diferentes e responde ao que se pede. Qual é o maior desses números? Então, qual é o maior número de 3 algarismos diferentes que eu consigo escrever? Qual é o menor desses números? Então, qual é o menor número de 3 algarismos diferentes que eu consigo escrever? Em cada caso, descubra qual é o número natural descrito.
é maior que 51 e menor que 53. Então, quem é esse número? É maior do que 200 e menor do que 300. E seus algarismos são consecutivos, na ordem crescente. Então, vai pensar um pouquinho e escrever aqui. Na página 14, sendo o conjunto dos números naturais infinito, podemos concluir que existem números com infinitas ordens e, consequentemente, infinitas classes. Pesquise e escreva como se lê esses números abaixo. Ó. Percebam que eles são muito grandes. Então, vocês vão contando aqui as ordens e colocando as classes para ver qual número está escrito aqui. E vai escrever como se lê aqui na frente. Escreva cada um dos números das informações a seguir. A muralha da China é tão extensa que pode ser vista do espaço. Sua extensão é de 7.300 quilômetros. Então, escreve aqui o número, como se lê. Aqui é a mesma coisa, aqui é a mesma coisa. Próxima página. Comparando os números naturais. Em muitas situações do dia a dia, precisamos comparar dois ou mais números para tomarmos alguma decisão. Para compará-los, geralmente usamos sinais. Igual, diferente, maior que, menor que, maior igual ou menor igual. Uma pessoa pesquisou os preços de uma impressora, de um scanner e um teclado sem fio, todos na mesma marca e modelo, em 4 lojas, A, B, C e D, e anotou os preços na tabela a seguir. Analisando-se a tabela, faça o que se pede em cada item a seguir. Então, aqui está a impressora na loja A, a impressora na loja B, o valor da impressora na loja C e na loja D. O scanner a mesma coisa, o telefone sem fio a mesma coisa. Usando o sinal menor que, escreva os preços da impressora em ordem crescente. Então, do menor preço para o maior preço da impressora. Na letra B, usando o sinal maior que, escreva os preços do teclado sem fio em ordem decrescente. Então, do maior preço para o menor. Responda as questões a seguir. Em qual das lojas os preços do scanner são iguais? Represente essa comparação usando o símbolo matemático, então sinalzinho de igual. Para economizar, em quais lojas a pessoa deve comprar cada um dos aparelhos? Então, qual loja é mais barato, né, cada um dos aparelhos? Descubra os 2 números consecutivos que somado resultam em 97. Então, lembra lá que número consecutivo é um que vem após o outro e que a soma desses 2 tem que dar 97. O diâmetro de Mercúrio é 4.878 km e o da Terra 12.756 km. O de Júpiter de 142.984 km, o de Marte de 6.786 km e o de Vênus de 12.103 km. Coloque esses números em ordem crescente. Então, do menor para o maior. Próxima página, representação dos números naturais. O conjunto dos números naturais é indicado pelo símbolo, não saiu aqui, mas é a letrinha N, tá? Podemos representá-lo da seguinte forma, N igual 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. As reticências indicam que a sequência dos números naturais nunca termina. O conjunto dos números naturais podem também ser representados em uma reta, que é chamada de reta numérica, da seguinte maneira. Desenhamos uma reta, marcamos o ponto 0 sobre ela para representar o número 0. Da direita do 0, marcamos pontos consecutivos, mantendo uma distância entre eles. Sempre a mesma distância. Cada novo ponto marcado representa um número natural e a seta indica o sentido do crescimento dos números, que nesse caso é para a direita. Então, aqui está o 0, que é o ponto de origem da reta dos números naturais, e aqui o 1, o 2, o 3, sempre a mesma distância um do outro. Então, próxima atividade é a seguinte. Complete na reta abaixo a sequência dos números pares menores do que 15. Então, aqui vem todos os números pares menores que 15, que são menores que 15, tá? Na reta abaixo, cada letra representa um número natural. Observe a posição de cada letra e responda as questões a seguir. Qual é o sucessor do número representado pela letra A? Então, vai olhar lá a letra A. Contando aqui, ó, 0, 1, a letra A seria o número
2. Quem é o sucessor de 2? Coloca aqui. Continua contando aqui. E da letra E, quem vem depois da letra E? Tá? Coloca aqui na frente. Qual é o sucessor do número representado pela letra B? E pela letra F? Quais das letras assinaladas nessa reta representam números pares? Então, vocês vão contar aqui e ver quais letrinhas representam número par. Quais representam números ímpares? Então, quais letrinhas daqui da reta representam o número ímpar? Observe novamente a reta na atividade anterior e coloque V para verdadeiro e F para falso em cada afirmativa a seguir. A mais B é igual a C? Então, se eu somar o número A com o número B, ele vai dar o número C, que está aqui? Se for verdade, vocês colocam um V de verdadeiro. Se não for, coloca F, tá? B mais D é maior que F? Então, se vocês somarem o número que está aqui na letrinha B, mais o número que está aqui na letrinha D, ele vai dar um número maior do que o número que está aqui na letrinha F? Se for verdadeiro, coloca V. Se for falso, coloca F. Você verá que a linguagem matemática é muito comum usarmos letras para representar números. Nas expressões abaixo, a letra X está representada os números naturais. Observe essas expressões e escreva em cada item 3 valores possíveis para X. X tem que ser maior que 100. Então, que números que eu posso escrever aqui que sejam maiores que 100? Então, eu quero 3 números que sejam maiores que 100. Aqui na letra B, 3 números que sejam maior ou igual que 18. Na letra C, 3 números que sejam menores que 37. E na letra D, eu quero 3 números que sejam maiores que 5 e menores que 8, tá? Próxima página, os números naturais e tabelas e gráficos. Os recursos matemáticos mais utilizados para representar e analisar informações por meio de números são as tabelas e os gráficos. O ramo da matemática que se dedica ao estudo e análise dessas informações em números é a estatística. O papel da estatística é possibilitar conclusões e previsões a respeito de determinados fatos que são expressos em números. Então, atividade aqui da página 17. Numa competição esportiva, admitiam-se apenas jogadores entre 16 e 20 anos. Feito um levantamento sobre a idade dos participantes, obteve o seguinte gráfico. Então, aqui está o gráfico, aqui é o número de jogadores, aqui na vertical, e a idade dos jogadores aqui na horizontal, 16, 17, 18, 19 e 20. Então, essas colunas aqui, elas representam a quantidade de jogadores que têm 16 anos, a quantidade de jogadores que têm 17 e assim por diante. Analise o gráfico e complete a tabela. Então, ó, idade 16. Quantos jogadores têm 16 anos? Vocês vão colocar aqui quantos têm 17, quantos têm 18, quantos têm 19 e quantos têm 20. Depois, vocês vão somar para ver quantos são os competidores. Calcule o número total de competidores, né? Quantos jogadores aparecem aqui na tabelinha. Quantos jogadores têm mais do que 18 anos? Então, olha lá e vê quem tem mais que 18 anos. Na próxima, quantos jogadores têm idades maiores ou iguais a 17 anos? Coloca aqui. O Instituto de Pesquisa ouviu a opinião de 171 pessoas sobre... Deixa eu colocar mais para cá. Sobre o desempenho de um candidato num debate de televisão. O resultado está na tabela a seguir. Então, aqui. Opinião, ótimo, 45 pessoas, bom, 84, regular, 27 e ruim, 15. Aqui eu quero que vocês desenhem um gráfico utilizando esses dados aqui. Então, ótimo vai até onde aqui? A coluninha vai até onde? Vocês vão pintar. Bom vai até onde? Regular até onde? E ruim até onde? Construa um diagrama quadriculado ao lado da tabela, um gráfico de colunas que represente a pesquisa realizada após o debate. Em sua opinião, é mais fácil comparar os dados dessa pesquisa analisando a tabela ou o gráfico? Daí vocês vão justificar a resposta aqui.
Então, essas são as atividades dessa semana. Espero que vocês façam tudo